Oi, gente, bom dia. Nós somos o grupo 5 que vai apresentar sobre cirurgia bucomaxilofacial, da disciplina História e Introdução à Odontologia da Universidade Estadual do Amazonas. Os docentes são Evandro Bronze e Miriam Salles, e os integrantes do grupo são João Gabriel Bragança, Johnson Pontes, José Alexandre Lopes, Júlia Lopes, Juliana Muniz e Camila Viana. Olá, o meu nome é Camila Viana e eu vou dar início contando um pouco sobre a história da cirurgia bucomaxilofacial. Os primeiros relatos acerca da cirurgia bucomaxilofacial datam de 2670 a.C., quando o imperador Huang Tai mencionou a extração dental. Descreveram também o tratamento de fraturas de mandíbula na China. Ele também citou que os chineses utilizavam até mesmo acupuntura, compressas e lavagens bucais para auxiliar no tratamento. Isso tudo lembrando que ainda não existiam instrumentos próprios para o uso odontológico nessa época, sendo confeccionados só bem depois. Bem, ao longo da antiguidade foram observadas muitas e muitas obras acerca do tema, como por exemplo o papiro cirúrgico de Edwin Smith, e também foi mencionado por Hipócrates, mas contudo, bem, devemos dar destaque para o médico grego Esculápio, que viveu no século XIII a.C., que descreveu exodontias, além de ser o primeiro a se referir sobre a confecção de instrumentais para esses procedimentos, referindo-se aos materiais de extração dental chamados por ele de odonta gogo e risagra, respectivamente para retirar a coroa dos dentes e a raiz, lembrando que os dois eram feitos de chumbo. Já lá no início da era cristã, em alguns lugares como Egito, Grécia, entre vários outros, algumas cirurgias bucomaxilofaciais começaram a ser utilizadas como forma de punição infamante, como por exemplo a extração dentária. É interessante, inclusive, mencionar a Santa Polônia, a padroeira dos dentistas, que, segundo a lenda, teve todos os seus dentes arrancados por recusar-se a negar sua fé no cristianismo. Falando sobre essa punição, a extração normalmente levava à morte. Então, bem, sentenciar uma pessoa a retirar um dente era praticamente uma sentença de morte, pois, devido à quantidade de infecções e não havia sepsia nessa época, porque era muitos séculos antes do nascimento de Pasteur e ninguém sabia como tratar isso, como realmente realizar o procedimento. Então, muitas pessoas de fato morriam. Eu queria inclusive pontuar o tema, o filme Os Miseráveis, em que a personagem Fantine, porque assistiu, lembra? Ela faleceu após retirar um dente. Ela faleceu por conta de uma infecção gerada pela estação dentária. E isso, apesar de ser ficção, representa muito a situação da época. É algo muito grave. Então, pode-se ver a evolução. Desde a época da Santa Polônia, mais ou menos no anos 300 antes de, após o nascimento de Cristo, alguns teóricos como o Herófilo e o Erasistrato já se preocupavam com a infecção, sendo que eles não sabiam que era infecção, mas eles percebiam que muitas pessoas morriam por conta de cirurgias consideradas simples. E, bem, agora pulando para o ano 1728, o pai da odontologia, Pierre Fachal, também citava cirurgias bucomaxilofaciais, tais quais implantes, transplantes, extração e o uso de próteses, já no século XVIII. Mas foi só com o aparecimento da asepsia, no ano 1860, que, com a descoberta de Pasteur, Joseph Lister usou o fenol como desinfetante. As mortes por cirurgias bucomaxilofaciais começaram a decair. Bem, juntamente, no mesmo século, foram descobertas a anestesia e a radiologia, o que facilitou muito a vida de muitos cirurgiões e principalmente dos pacientes, como a questão da cirurgia, da anestesia. Já em 1844, Horace Wells foi o primeiro cirurgião dentista a usar anestesia. E quanto ao século XX, a evolução das tecnologias descobertas no século anterior e a evolução dos instrumentos foram imprescindíveis para alcançar a qualidade no tratamento oferecido hoje em dia, especialmente por conta das incontáveis guerras que levaram muitas pessoas a obterem juros faciais que gritavam a necessidade de especialistas, além de iniciar-se a preocupação com a prevenção de doenças na cavidade oral. E já no Brasil,
que acompanhou as evoluções da cirurgia bucomaxilofacial ao longo da história do mundo. Claro que um pouco mais atrasado e muito mais elitista para esses procedimentos, mas sim, ele acompanhou. E neste século houve a criação das principais instituições referentes à especialidade no Brasil, que são a Sociedade Brasileira de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, fundada em 1952, e o Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, fundado em 1970. A cirurgia bucomaxilofacial foi reconhecida como especialidade pelo Conselho Federal de Odontologia em 1968. Obrigada. Eu vou falar um pouco sobre a área de atuação do cirurgião bucomaxilo. Bom, o cirurgião bucomaxilofacial, ele atua tanto em ambiente clínico quanto em ambiente hospitalar, ou seja, ele está apto a realizar procedimentos mais simples no consultório e procedimentos mais complexos em nível hospitalar. E ele trata de patologias maxilofaciais, traumatismos e deformidades da face. O cirurgião bucomaxilofacial, ele está apto a realizar os seguintes procedimentos: correção de deformidades faciais ocasionadas ou não por patologias. Um exemplo disso é o cisto inflamatório na maxila. Também está apto a realizar cirurgias ortognáticas. Um exemplo disso é a correção da mandíbula de pacientes classe 3, que é quando a parte da arcada inferior está à frente da arcada superior. E também faz cirurgia bucal. Um exemplo bem conhecido é a remoção de sisos. Realiza uma cirurgia que está bem conhecida ultimamente, é a correção da disfunção na articulação temporomandibular, que é uma disfunção ocasionada pela tensão nos nervos faciais. E essa tensão ocasiona dores de cabeça e bastante incômodo. E o cirurgião bucomaxilo, ele está apto a realizar a correção disso. E um exemplo bem conhecido também de um procedimento realizado pelo cirurgião é a correção da fissura labial, que também é conhecida como lábio leporino. Bom dia, meu nome é José Alexandre. Eu sou do grupo que vai falar sobre a especialização em cirurgia bucomaxilofacial e eu vou falar sobre a importância dessa área. Mas então, o cirurgião bucomaxilofacial, ou buco para abreviar, reúne os conhecimentos específicos para conduzir uma série de procedimentos para correção de deformidades e imagens que agridem a face. Isso é, não só o interior da boca, mas também o queixo, pescoço, estruturas ósseas anteriores, as orelhas e até entre as sobrancelhas. Além de auxiliar no tratamento e remoção de cistos e tumores causados por doenças e acidentes que afetam essa região, a cirurgia da buco, ela também compreende a correção de traumatismos, ferimentos, fraturas e outros acidentes que podem ser causados na face. E repara deformidades e anomalias que comprometem conjuntos de ossos na face, como oclusões dentais e crescimento inadequado de estruturas, como a mandíbula e a maxila. E também cuida dos traumas que podem afetar fraturar essas áreas. Os ferimentos e traumas e doenças que atingem o rosto nem sempre são causadores de apenas dor física, eles também podem ser causadores de grande dor emocional para o paciente, porque deforma o rosto e mexe muito com o psicológico do paciente, isso. Tanto que essa cirurgia é uma das principais da estética facial. Para tratar desses problemas, requer uma série de profissionais de diversas áreas para poder auxiliar o paciente nisso. O cirurgião, claro, para realizar a cirurgia em si, um psicólogo, engenheiro, para poder
fazer com que todo o processo ocorra do jeito que deveria. Este profissional também pode realizar cirurgias corretivas de assimetria na face e reconstrutivas com enxertos ósseos para posterior reabilitação com implantes dentários e ainda extrações dentárias com mais variados graus de complexidade. Ou seja, essa cirurgia é extremamente importante para diversas anomalias, doenças, traumas, fraturas que podem ocorrer em qualquer uma dessas partes do rosto do que ela trata. É isso. Obrigado. Oi, gente, meu nome é Julia Lopes e eu vou falar sobre as áreas de competência para a atuação. Primeiro, nós temos a cirurgia com finalidade protética. Qual o objetivo da cirurgia com finalidade protética? Bom, seria criar situações favoráveis nas estruturas de suporte para a futura instalação de próteses. Segundo, temos a cirurgia com finalidade ortodôntica. Como eu poderia dar um exemplo? Bom, a especialidade da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial é a especialidade da odontologia que capacita o cirurgião dentista a realizar a cirurgia de localização de dentes inclusos. Quais seriam dentes inclusos? O que seriam os dentes inclusos? São os caninos permanentes, normalmente superiores, que precisam de um tracionamento dental para que possam ser reposicionados no arco ortodôntico. Outro exemplo são os terceiros molares, ou mais conhecidos como o dente siso, os sisos. Em terceiro tópico, nós temos as biópsias. Temos 4 tipos de biópsias. A citologia exfoliativa, que ocorre em lesões com suspeita de malignidade. Esse é o tipo de biópsia que se diagnostica precocemente o câncer bucal. Segundo, temos a aspiração, que aspira o líquido contido no interior da lesão. Em terceiro, temos a biópsia incisional, que consiste na retirada de uma parte ou amostra representativa da lesão. E, por último, a biópsia excisional, que é a remoção total. Em quarto, temos implantes, enxertos, transplantes e reimplantes. E em quinto, temos as cirurgias ortognáticas, que é um procedimento cirúrgico que visa estabelecer um padrão facial normal em pacientes adultos que apresentam alterações no desenvolvimento ósseo-facial. E dentre outros. O que seria esse dentre outros? Como os meninos já falaram anteriormente, o bucomaxilofacial trabalha com a disfunção da TM, que é a articulação temporomandibular, tumores malignos e benignos, além de atuar em conjunto com várias outras especialidades da saúde, como oncologia, neurologista, oftalmologista e outros. Bom, aqui eu trouxe algumas figuras para mostrar para vocês. Na figura do tópico 1, que seria a cirurgia com finalidade protética, nós temos essa imagem aí. Na figura do tópico 2, que seria a cirurgia com finalidade ortodôntica, nessas duas figuras mostram os dentes inclusos no processo de voltar para o arco ortodôntico. Esses são dentes molares superiores. E nessa primeira figura, ele está sendo tracionado já com o aparelho. Bom, aqui nós temos as figuras do tópico 3, que seria a respeito das biópsias. Nessa primeira figura, eu estou mostrando as biópsias incisional e excisional de uma forma ilustrativa, que nessa imagem mostra que a incisional é a remoção apenas de uma parte da lesão e a excisional é uma remoção total. Em seguida, a gente tem a foto da biópsia incisional e do lado uma biópsia excisional, que a gente pode ver que é a retirada total da lesão. E na incisional seria só uma parte.
E para finalizar, eu trouxe também umas figuras do tópico 5, que seriam sobre as cirurgias ortognáticas. Primeiramente, nessa figura, que são, na verdade, 4 figuras em uma só, mostra, primeiramente, o antes e depois do famoso sorriso gengival. Ao lado, nós temos podemos observar que a mandíbula não está não se encontra simétrica com a maxila, e o bucomaxilo ele tem a função de ajeitar, deixar simétrica. Logo embaixo nós temos de novo a mandíbula muito para frente, e depois ela é colocada para trás, e nessa outra nós temos a mandíbula já muito retraída, e o bucomaxilo coloca ela de volta para frente no lugar. E por último, nós temos de novo a mandíbula, como no caso anterior, ela tá meio torta, e o bucomaxilo deixa ela simétrica com o rosto. É isso a minha parte, obrigada. Bom, eu vou falar em como se especializar em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. E geralmente essa especialização vai durar em torno de 3 anos. E durante esse período, o dentista precisa obter uma extensa experiência em procedimentos cirúrgicos. Ele precisa de treinamento no diagnóstico e nos procedimentos cirúrgicos de dentes impactados, além de ter experiências com técnicas de exodontia, que está relacionada com a extração de dentes, no treinamento na avaliação total, tratamento de infecções odontogênicas e tratamento de lesões patológicas. As fissuras labiopalatinais são malformações anatômicas que geralmente podem ocorrer em torno da 4ª e 12ª semana de vida intrauterina, por falta ou deficiência de fusão dos processos maxilares e nasal médio e dos processos palatinos, e devido à interação de fatores genéticos e ambientais. A sua prevalência é de 1 caso a cada 650 nascimentos. Mas essas fissuras podem ser divididas em 2 grupos: a fissura de lábio unilateral ou bilateral, ou fissura de lábio palatina. Elas são resultantes da falta de fusão dos processos nasais da proeminência frontal com o processo maxilar entre a 5ª e a 7ª semana de desenvolvimento embrionário. E a fissura palatina, que é resultante da falta de fusão na linha mediana e dos processos bilaterais independentes do maxilar, por volta da 10ª semana de vida intrauterina. Essas fissuras são passíveis de correção. Então, esse foi o nosso trabalho sobre cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, e essas foram as referências que nós utilizamos. E agora nós vamos mostrar uma entrevista com a doutora Maximiana Maliska, que é especialista na área. Muito obrigada. Desde a faculdade, eu já tinha ideia que eu queria fazer cirurgia bucomaxilofacial. Os meus colegas sabem, né, o quanto eu incomodava para assistir uma cirurgia, né? Cheguei a ser bolsista, fui monitora da disciplina de cirurgia. Então, desde a faculdade, eu comecei a plantar as minhas sementinhas para a área que eu queria, tá? Então, se você tiver a oportunidade na sua faculdade de fazer uma bolsa, uma monitoria, um estágio que seja, faça, tá? Primeira dica, tá bom? E aí, então, o que acontece, né? Eu já comecei a estudar para as provas de residência e especialização, né, e mestrado, antes de eu me formar, tá? Então, eu tinha... na verdade, eram 4 anos e meio. Gente, abafa o caso. Na verdade, eram 4 anos e meio de faculdade, tá? Vocês não ouviram isso. É que já faz, querendo ou não, gente, vai fazer 10 anos. Não? Vai fazer, exatamente. Gente, vai fazer 10 anos que eu me formei agora em agosto. Então faz muito tempo, mas enfim. 4 anos e meio de faculdade de dedicação exclusiva, tá? Chegou no 9º semestre, que a gente falava semestre lá em Santa Catarina, eu já comecei a estudar, tá? E aí as pessoas me perguntam, doutora, qual o livro que você estudava? Qual o livro? Gente, isso vou falar assim com base no que eu estudei na época, tá? Não estou por dentro das provas de residência atualmente, mas acredito que não deva ter mudado muita coisa. Eu vou falar uma coisa pra vocês, o livro de cabeceira de vocês tem que ser um livrinho chamado Peterson, tá bom? Um livrinho
chamado Peterson, tá bom? Esse aqui, ó, vai aparecer a capinha aqui, tá? Eu li este livro 7 vezes, ok? Isso que vocês ouviram, 7 vezes, tá? Passei de primeira na minha pós-graduação? Não passei, tá? Na primeira prova que eu fiz, eu fiquei entre os 10 primeiros e na segunda eu fiquei super bem colocada, tá bom? Obviamente deu tempo para ler, né, 7 vezes esse livro. Foi só esse livro que eu li? Não foi só esse livro que eu li, tá? Atlas de anatomia, procure um bom atlas de anatomia, tá bom? Um livro de infecções, vou colocar todas as capinhas aqui do lado, tá bom, gente? Um livro só sobre infecção odontogênica, tá? Um livro sobre anestesiologia, tá bom? Que mais? Um livro sobre patologia, tá? E aí, você leu todos esses livros? Li e resumi, tá? E aí, gente, aí é aquela questão. Cada um tem uma forma de assimilação do conhecimento própria, tá? Eu tenho facilidade com o quê? Escrevendo. Eu preciso escrever, visualizar o que eu acabei de colocar no papel e aí eu gravo, tá bom? Então, mas tem gente que não é assim, né? Tem gente que às vezes precisa ouvir mais, enfim. Cada um tem a sua forma de adaptação do conhecimento, de assimilação do conhecimento. Então, procure descobrir qual é a sua, tá? Me perguntaram também, mas como você se preparava, falava sobre o ambiente, enfim. Gente, ambiente de estudo para mim é uma coisa muito séria, tá? Então, você precisa ter um ambiente calmo, tranquilo, tá? Não adianta ser na cozinha da casa, às vezes pode até ser na cozinha da casa, se você morar sozinho ou se deixarem você em um momento tranquilo, sem barulho, enfim, sem maiores distrações. E eu acho que é mais ou menos isso. Sempre tem muita coisa para falar. Eu, como eu sempre falo, adoro falar, então não é à toa que eu tô aqui conversando com vocês. E se tiverem dúvidas, mais alguma coisa que vocês querem que eu fale, as referências dos livros, tá? Eu vou colocar aqui no final do vídeo, tá bom? Então assiste até o final, óbvio, né? Mas já tá no final. Essa vontade de que eu fizesse um vídeo falando sobre como foi a minha formação, tá bom? E um grande abraço a todos. Até a próxima. Continuem me assistindo, me sigam no meu canal e sempre compartilhem ao máximo as informações que eu passo, tá bom? Grande abraço!